Oi pessoal, eu sou a Fernanda, sejam bem-vindos à Quarta Criminal. Antigamente eu tinha esses vídeos no meu outro canal, que é o Fernanda Mais uma Nave, só que eu resolvi criar um canal somente para falar sobre casos criminais, serial killers, esses crimes no geral, e trazer somente para cá, e deixar o outro canal somente para falar sobre os livros. Bom, e o caso de hoje é sobre o assassino de Green River, que é o Gary Ridgway. Mas antes de iniciar o caso de hoje, se você for sensível, tem alguns gatilhos. Eu vou estar falando sobre assassinatos, estupro e necrofilia. Então, se você for sensível, não assista esse vídeo, porque senão você vai ficar se sentindo muito mal. Gary nasceu em 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. O segundo de 3 filhos do casal Mary e Thomas Ridgway, foi criado em um bairro perto de um aeroporto. Desde uma idade muito precoce, Gary foi sexualmente atraído por sua mãe dominadora e tinha problemas com mulheres. Sua vida na casa era conturbada. Parentes descreveram sua mãe como dominadora e disseram que quando jovem, ele testemunhou muitas discussões violentas entre seus pais. Seu pai era um motorista de ônibus que costumava reclamar da presença de prostitutas. Ridgway costumava urinar na cama até seus 13 anos de idade e sua mãe frequentemente lavava suas genitais após cada incidente, normalmente o fazendo de camisola ou alguma roupa curta. Mais tarde, ele diria aos psicólogos de defesa que, quando adolescente, tinha sentimentos conflitantes de raiva e atração sexual por sua mãe e fantasiava em matá-la. O Gary sofria na escola por ter um QI baixo de 82 e sofria também de dislexia. Sua adolescência não teve nada assim de muito importante até chegar aos 16 anos, quando ele levou um menino para a floresta, um menino de 6 anos, e chegando lá ele esfaqueou nas costelas e no fígado, e o garoto sobreviveu e contou para os policiais que ele saiu rindo do que ele havia feito. Já na vida adulta, Ridgway se formou na Tice High School, na cidade de Setauket, em 1969, e se casou com sua namorada do colégio de 19 anos, Claudia Craig. Ele então se juntou à Marinha dos Estados Unidos e foi enviado para o Vietnã, onde serviu no navio de suprimentos, chegando a ver combate. Durante esse tempo na Marinha, o Ridgway ele contraiu gonorreia, porque ele saía com várias prostitutas e não se protegia. Então, com isso ele contraiu a gonorreia e isso irritou ele bastante. Mas mesmo assim ele continuou a sair com elas sem usar proteção. E quando ele foi para o Vietnã, ele era casado, mas quando ele retornou, o seu casamento acabou. E quando ele retornou de lá, ele conseguiu um emprego onde ele ia fazer pinturas de caminhões, e esse emprego durou 30 anos. E quando ele foi preso, foram questionados a alguns amigos deles, e eles descreveram ele como amigável, mas disseram que ele era um pouco estranho. E inclusive, os seus 2 primeiros casamentos acabaram por infidelidade. E de acordo com as mulheres que ele se relacionou, ele tinha um apetite sexual insaciável, ele queria manter relação sexual várias vezes ao dia. E elas também relataram que ele gostava de fazer sexo em áreas públicas ou em florestas. Inclusive, o próprio Gary afirmou que ele tinha assim, uma fixação por profissionais do sexo. E com a sua segunda esposa, ele teve um filho chamado Mateo, que nasceu em 1975. Os crimes dele aconteceram ao longo das décadas de 1980 a 1990 e acredita-se que ele matou 71 mulheres ao longo desse período, sendo elas na maioria adolescentes e muito jovens. Isso tudo acontecia próximo à região de Seattle e Tacoma, no estado de Washington. E segundo o próprio Ridgway, no tribunal ele afirmou que já havia matado tantas pessoas que ele mesmo tinha perdido a conta. A maior parte dos assassinatos que ele cometeu ocorreu entre 1982 e 1984. E como na maioria dos casos, a maioria das suas vítimas eram mulheres, principalmente jovens, adolescentes, que estavam em situação de vulnerabilidade, sejam moradoras de ruas, usuárias de drogas, ou às vezes adolescentes que fugiam de casa e ficavam pedindo carona. E na maioria dos casos, o assassinato ocorria depois que ele mantinha relação sexual com as vítimas. Ele conseguia convencer as vítimas a manter relação sexual com eles. E durante o ato da relação sexual, ele estrangulava a maioria das suas vítimas. E a maioria das suas vítimas foram mortas ou na casa dele, ou no caminhão, ou em áreas isoladas. E quando ele assassinava elas, ele jogava o corpo em áreas isoladas, principalmente no Green River. Em meados de julho de 1982, o primeiro corpo foi encontrado flutuando no Green River, no condado de King, em Washington. A vítima era Wendy Lee Caulfield, de 16 anos,
uma adolescente problemática que tinha experimentado poucas alegrias na vida antes de ser estrangulada até a morte com sua própria calcinha e jogada na borda rasa do rio. E como não tinha evidências sobre o caso, sobre o assassinato dela, foi ficando de lado e ficou ficando sem solução esse caso, mas ficou conhecido como o assassino de Green River. Então, ao longo do ano, foi aparecendo mais mulheres assassinadas, jovens, adolescentes, ao redor do Green River e do aeroporto, e todos esses casos estavam ficando sem solução. A idade das vítimas variava entre 12 a 31 anos de idade. A maioria das vítimas foi encontrada nua, com as unhas cortadas, e no local tinha pontas de cigarro, mapas rodoviários. E também foi encontrada evidência de que os cadáveres tinham sido violados. E também foi encontrada evidências de que os cadáveres haviam sido abusados sexualmente. E mais tarde ele confirmou que não achava a necrofilia mais satisfatória, mas que às vezes ele cometia isso que era para estar evitando cometer novos crimes para ser descoberto. E a maioria dos corpos das vítimas eram difíceis de identificar porque quando encontravam meio que já estavam só os ossos das vítimas. Então se formou no escritório do xerife do condado de King uma força-tarefa para investigar os assassinatos. Entre seus membros estavam Robert e Dave, que entrevistaram periodicamente o assassino em série encarcerado Ted Bundy, em 1984. Bundy ofereceu suas opiniões sobre a psicologia, as motivações e o comportamento do assassino. Ele sugeriu que o criminoso estava visitando novamente os locais onde deixavam os corpos para poder fazer sexo com suas vítimas, o que acabou sendo verdade, e disse que se a polícia encontrasse uma nova cova, eles deveriam vigiá-la e esperar que ele voltasse. Também contribuindo para a investigação foi John Douglas, que desenvolveu um perfil do suspeito. Ridgway chegou a ser preso no começo de 1982 e no ano de 2001 é associado à prostituição. E em 1983 ele se tornou suspeito dos assassinatos em Green River. Em 1984 ele chegou a ser submetido ao teste do polígrafo, mas ele passou. Gary Ridgway estava na lista de suspeitos devido a 2 encontros que ele teve com a polícia no início da década de 1980. Ele foi acusado de dar um golpe de gravata em uma prostituta ao fazer sexo com ela em seu caminhão perto do aeroporto, que era uma área onde algumas das vítimas tinham sido descartadas. E quando ele foi questionado sobre isso, ele disse que tinha sido legítima defesa, porque na hora ela mordeu ele, então, segundo ele, tinha se defendido. Bom, e durante o casamento dele com a Judith, que foi sua terceira esposa, os crimes diminuíram nesse período, mas não cessaram. Bom, e como os policiais não conseguiam tirar ele da lista de suspeitos, então ele entrou para a lista A e ficou sendo vigiado pelos policiais, só que eles constataram que durante o período que as vítimas foram encontradas, ele não estava próximo do local. Em 8 de abril de 1987, a polícia procurou a casa de Ridgway, que estava fortemente repleta de objetos que ele e sua esposa haviam coletado de caçambas de lixo, de locais próximos de despejo onde algumas das vítimas mortas tinham sido encontradas. Ridgway foi levado à prisão pela polícia, onde passou um teste de polígrafo e concordou em permitir que eles tomassem amostras de cabelo e de saliva antes de ser liberado por falta de provas. Bom, e como muitas das vezes isso acontece, depois que ele entregou a saliva dele, ele achou que tinha despistado os policiais, então que agora ele podia cometer seus crimes livremente. Bom, e durante 20 anos não conseguia encontrar quem era o assassino. Mesmo o Gary estando na lista dos suspeitos, nunca foi comprovado que ele realmente era o assassino. Então, meio que foi esfriando, mas no ano 2000, com o avanço da tecnologia, eles puderam fazer testes de DNA. E quando foi coletado o DNA do Gary em 1987, então eles resolveram bater os dados. Então, a partir daí, eles têm como estar decretando prisão para o Gary com essa evidência de DNA. Bom, então somente em 30 de novembro de 2001, quando ele estava trabalhando no caminhão, ele foi preso porque o DNA foi ligado a uma das vítimas, que inclusive ele deixou sêmen nelas, e aí que ele foi preso. Em 30 de novembro de 2001, Gary Ridgway foi preso pelos assassinatos de Marcia Chapman, Opal Mills, Cynthia Hinds e Carol M. A evidência foi uma combinação de DNA positiva de cada vítima para Gary. E mais tarde, amostras de tintas foram cruzadas com o spray que o Ridgway usava, então foi possível adicionar mais 3 vítimas ao caso. Bom, e como o Gary sabia que ia ser condenado à morte, ele fez um acordo com a promotoria, onde ele ia cooperar com o caso. Durante meses, os detetives entrevistaram metodicamente Gary Ridgway, obtendo detalhes de cada um dos assassinatos cometidos.
Ele os levou para os locais onde ele havia deixado vários corpos e revelado como ele matou cada uma das vítimas e as provas que ele deixou para jogar fora da polícia. E ele também disse que o método preferido dele de matar sempre foi o estrangulamento. Ele gostava de estar matando principalmente na casa dele e na floresta. E durante esse momento de cooperação, ele contou que uma das vítimas, ele usou a foto do filho dele para estar ganhando a confiança dela. E enquanto ele matava a vítima, o seu filho estava no caminhão enquanto ele fazia isso. E perguntaram para ele se o filho dele tivesse descoberto o que ele estava fazendo, se ele mataria o filho dele. E, gente, a resposta dele foi sim. Ele disse que mataria o filho dele caso ele descobrisse. Bom, e nas filmagens que tem sobre as entrevistas que ele fez, ele diz que em uma ele alega que matou 61 mulheres, em outra ele alega que matou 71 mulheres, mas ele disse que só se lembra de ter matado 48. E ainda ele confessou também que para estar atrapalhando a investigação, ele pegou alguns corpos das vítimas e transferiu para Oregon, que era para estar abusando dos cadáveres de 6 das vítimas dele. E em 2 de novembro de 2003, Gary Ridgway foi condenado a 480 anos de prisão sem liberdade condicional pelo assassinato de 49 pessoas. Bom, gente, então esse foi o caso do assassino de Green River, que é o Gary Ridgway. Esse é um caso muito perturbador. Ele matou ao todo 71 pessoas, mas como ele mesmo disse, ele só se lembrava de ter matado 48. E, assim, é um caso bizarro, como ele é uma pessoa fria, que não demonstra arrependimento pelo que ele fez. E se ninguém tivesse descoberto que de fato ele era o assassino, se não tivesse sido ligado os DNA, ele teria continuado matando, mas ainda bem que com o avanço da tecnologia conseguiu identificar que ele era assassino. Bom, gente, então esse é o caso de hoje. Se você já conhecia, deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso. E não esquece de compartilhar com os amigos que gostam desse tipo de vídeo. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.